Boa noite, meu nome é Adriana Fukuda e eu sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, onde ali posso colaborar com toda a forma de comunicação espírita, de esclarecimentos, de orientação. É um prazer poder realizar esta tarefa. Também sou uma das trabalhadoras da Casa Espírita Fonte Viva, onde atuo há mais de 21 anos, nessa casa, fica em Guarulhos. E através desta oportunidade que a Casa Espírita Antônio de Oliveira, através do Wagner, me foi dada, eu estou aqui hoje para dar continuidade ao projeto do livro Fonte Viva e discutiremos aqui uma das lições, a lição 100, o tema é ausentes. Eu convido antes a todos a uma singela prece, onde possamos de alguma maneira trazer uma comunicação com o nosso plano superior, com os espíritos que nos assistem. Então fechamos nossos olhos e rogamos aos espíritos protetores, aos espíritos tarefeiros da Casa Espírita Antônio de Oliveira, que há décadas trabalham incessantemente no equilíbrio, na harmonia, em todas as atividades físicas e espirituais que ocorrem nesse ambiente. Rogamos a esses amigos de luz que possam interceder neste momento, neste trabalho de comunicação, de orientação, a fim de nos trazer elucidações espirituais, orientações necessárias, aquelas que façam sentido ao nosso íntimo, e através também desta ligação com esses amigos de luz, que possamos sentir essa experiência espiritual em nós, através de todas as vibrações que sentimos, de todas as emanações que nos chegam do mais alto. Eu rogo a presença, sim, desses amigos, junto a cada um que aqui esteja conectado a esta gravação, a este vídeo, a fim de realizarmos esta corrente do bem e juntos desse trabalho de amor, onde Kardec nos colocou que a maior caridade seria a divulgação do Espiritismo, e Cristo nos coloca que desejamos fazer a caridade que vai além da caridade material, essa caridade espiritual que colocamos essas ligações, essas orientações, essa força para o progresso do mundo. E assim, Pai, agradecidos e já sentindo a presença deste amparo maior, é que eu agradeço a oportunidade de estar aqui em conexão e peço que nos acompanhem durante todo este nosso diálogo. Que assim seja. E aqui estamos, então, para realizar essa tarefa espiritual. É sempre uma tarefa espiritual, essa oportunidade bendita de falarmos da doutrina espírita à luz do Evangelho. E é o que Emmanuel nos colocou nas passagens evangélicas através da obra Fonte Viva, esclarecimentos oportunos para que pudéssemos direcionar nossa vida, nosso comportamento, nosso dia a dia, para uma mudança necessária à nossa caminhada. Aqui o tema é ausentes, a lição é 100. E a passagem evangélica que se dá é aquela que diz assim: ora, Tomé, um deles, não estava com eles quando Jesus veio. Palavras de João, que estão no capítulo 20, versículo 24. Para quem desconhece a história de Tomé, São Tomé para a Igreja Católica, era um dos apóstolos que duvidava das questões que ocorreram ali. Tanto que falam muito, olha, igual Tomé, só vendo para crer, Mas essa não era só dúvida do que ocorreu, na verdade era insatisfação, inconformismo, descontentamento, por ele não estar presente no momento em que Jesus esteve entre os apóstolos. Ele vivenciou junto ao Mestre as experiências espirituais magníficas que ele nos permitiu estar cientes até hoje, mas os apóstolos tiveram a oportunidade de estarem presenciando essas experiências espirituais, esses ensinamentos dados pelo próprio Mestre. E naquele instante em que ocorreu a aparição de Jesus, ele não estava presente. E nem os seus colegas deram por sua falta. Isso é para se pensar, E depois, ouvindo os relatos, ele ficou extremamente insatisfeito, porque ele deveria estar ali. Ele também queria tocar as feridas de Jesus.
ele também queria entender o que se passou. Ele queria ter o ponto de vista dele, a fala dele naquele momento em que ele não estava ali. E a alegria dos seus colegas não lhe contagiava, né? Porque ele não se permitia ser feliz pela experiência do outro. Ele ficou amargurado entre essa primeira aparição de Jesus e a segunda, a qual ele estava presente, foram 8 dias. E nesses dias todos, ele trabalhou uma amargura pessoal, um descontentamento, uma falta de crença, até no que foi vivenciado pelos seus colegas. E Jesus, é claro, muito sábio, já na espiritualidade, entendendo as limitações de cada um, saberia que entre nós encarnados haveriam muitos Tomés, muitos ausentes e muitos descontentes pela sua própria ausência. E aqui Emmanuel nos começa nos colocando que Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados com as suas obrigações. Vamos relacionar aquele ambiente do encontro dos discípulos a, por exemplo, o ambiente do encontro de uma casa espírita. E quantos realmente não presenciaram, através de toda a oportunidade de estar ali, muitas benfeitorias espirituais, materiais, que foram realizadas pelas pessoas que ali buscavam ajuda, mas principalmente as espirituais, aquelas em que viram claramente, né, pessoas que chegavam realmente no seu limite, precisando reenergizar-se, ter fé, confiança, levantar sua crença em Deus, e todo aquele trabalho espiritual deu oportunidade para que isso ocorresse. Eles tinham experienciado muitas dessas questões, mas em vez de se colocarem mais presentes nessa obra, mais atuantes nesse trabalho, mais colaboradores dessa ação do bem, eles fizeram o quê? Eles buscavam sempre estar minimamente presentes, ou melhor, muito mais ausentes. E quando ocorriam as grandes mudanças desses ambientes, de situações até próprias da vivência dos encarnados, ou mesmo dos trabalhos que ali ocorriam, esses trabalhadores ficavam enciumados, ficavam intolerantes, ficavam decepcionados. E isso ocorre muito, nós sabemos, em todos os locais em que há trabalhadores de boa vontade reunindo-se para falar em nome de Deus, em nome de Cristo. Casa espírita, idem, né? E então vamos dizer que nós assumimos tarefas nesses locais. E muitas vezes nós estamos extremamente despreocupados com a nossa presença, a nossa pontualidade, a nossa cooperação, mas desejamos sim ter espaço para falar, reclamar, exigir, questionar, né? Então aqui Emmanuel coloca já essa questão das nossas obrigações, comparando com Tomé, que estava ausente, a tal ponto de seus amigos não sentirem sua falta, seus amigos discípulos. E como não acontece isso na casa? A gente é tão inconstante na nossa ajuda nesses locais, somos tão inconstantes no que eles podem contar conosco, que chega um momento que nós não somos mais, digamos assim, ninguém sente nossa falta. Isso acontece, né? Porque você sabe que aquela pessoa, você nunca pode contar com ela, está sempre ausente, né? E na seara espírita nós precisamos demais de pessoas presentes, atuantes, em que os espíritos possam contar. Quantas vezes um trabalho espiritual que exige uma disciplina de presença e os médiuns acabam sempre marcando viagens, passeios, reuniões, justo no dia de trabalho, resumindo, eles estão mais ausentes desses trabalhos do que nunca. Então, os espíritos podem contar apenas com poucos trabalhadores presentes. E esses vivenciarão nesses ambientes de trabalho muitas experiências espirituais, da qual aqueles que não estavam vão até duvidar, porque não estavam presentes.
Aqui Emmanuel nos continua dizendo que ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. A gente fala assim que há muitos que preferem a falsa liberdade das sombras do que a disciplina esclarecedora da luz. Essas são palavras de Emmanuel. E aqui ele continua nos dizendo que o aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que lhe acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação, e sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Isso ocorre muito até com aqueles que vão estudar nesses locais, né? Eles se matriculam nos estudos, vão realmente buscar entender a doutrina, mas a doutrina, ela não fica só no estudo. Ela precisa realmente que a pessoa se aprofunde no exercício da prática cristã. E muitas vezes, o simples fato da pessoa ter lido alguns livros, ter falado algumas questões com uns, com os outros, já dá a ela uma percepção de que tem um conhecimento pleno, né? E o estudo da doutrina, vamos dizer, uma vez que você o começa, ele, me parece, não tem fim. Essa doutrina que nós estudamos, ela se modifica em nós mesmos à medida em que os anos passam, em que nossa maturidade espiritual se modifica, e aí aquela mesma leitura, aquele mesmo aprendizado, ele realmente nos chega muito diferente. Então, vamos dizer assim, essa forma de conhecimento, ela vem nos sendo digerida de formas diferentes à medida em que estamos aprendendo de forma diferente. Mas aqueles que são ausentes e apenas dizem, eu frequentei muitos anos os estudos, a casa, mas se você for realmente conversar com eles sobre a doutrina, você vai notar uma ausência de conhecimento, uma ausência de conteúdo. Apenas ficou no achômetro, no talvez, eu acho que é assim, e isto realmente não dá essa experiência de um conhecimento que liberta. Aqui, Emmanuel nos coloca, prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Digamos que cada um de nós é um trabalhador da última hora e é convocado à medida em que estamos nos tornando úteis à missão. Então, a gente chega no local em que podemos exercer tarefas simples, ainda não aquelas, talvez, de cunho doutrinário, e muitos abandonam esses postos muito cedo, se tornam ausentes, porque eles se projetam muito rápido para todas as atividades espirituais, de direção desses locais, e necessariamente vai precisar que ainda passe um período aprendendo tarefas mais simples, tarefas do cotidiano, realmente exercitando esse sentimento de perseverança, de maturidade com o local. Eu estou aplicando essa lição muito para o trabalhador, né, da seara de Cristo, porque precisamos falar disso, precisamos bater nessa tecla. É muito comum tudo isso ocorrer repetidas vezes nesses ambientes, como em todos os outros que falam em nome de Deus. É muito comum que aquele que se predispõe a auxiliar sempre muito fique ausente, e ele encontra diversos motivos para isso ocorrer. Um deles é este: as tarefas simples, ele não se julga necessárias a ela, mas sim aquelas que ele entende como as mais visíveis para todos. Para Deus, as mais visíveis são aquelas feitas com o coração. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente.
Também é muito comum que tenhamos pessoas que dentro de um trabalho desse cunho espiritual, por nunca acompanhar a evolução desses trabalhos, a interação entre os colegas nessas percepções desses trabalhos espirituais, ao estar presente nesses locais, só vê defeitos, né? Só coloca dúvidas, só se queixa da forma como os amigos trabalham, só coloca realmente negações sobre tudo aquilo. Ele, de fato, ele quer colaborar, ele quer ser um deles, ele quer somar aquela equipe, mas ele não se coloca presente. Na continuidade de uma presença nesses ambientes, é natural que vamos observando as lutas de cada um, as experiências pessoais de cada um, e observando o quanto cada um está tentando fazer o seu melhor, vamos dando respeito. E através desse respeito que vamos dando a esses amigos, a essas convivências, a essa doação de nosso tempo, já não somos mais aqueles queixosos que suspeitam, mas aqueles que compreendem e que somam. E aqui, nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço de lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E não é só num ambiente de uma casa espírita que vamos estar ausentes. Vamos estar ausentes nós nos matriculamos na escola da nossa família, da nossa sociedade. E nessa escola nós temos obrigações e deveres para com todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Todas essas pessoas que estão, de alguma maneira, convivendo com as nossas experiências e com as delas. Nós optamos por estarmos ausentes dessas questões, estarmos ausentes do que poderíamos, de alguma forma, estar presenciando em conjunto. Deixamos elas vivenciarem sozinhas as suas questões, porque entendemos que assim é melhor. E quando vemos que elas experienciaram coisas muito positivas, reclamamos porque nos sentimos traídos, porque nos sentimos delegados, esquecidos, mas estivemos ali no momento da luta, no momento do dia a dia, da perseverança. A presença é um ato contínuo de plantio, é uma fé que estamos depositando nos lugares, nas pessoas, nas situações, e iremos colher um fruto disso. Jesus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos esquecer, apesar de nós estarmos muito ausentes da sua experiência entre nós. Ele sempre vai voltar. Voltar, que eu digo, não é desta forma material, mas ele sempre retomará em nós as experiências que precisamos viver em conjunto. E como Tomé, foi o que aconteceu. Ele, entendendo que Tomé não daria um passo seguinte sem que ele pudesse experienciar uma vivência junto aos amigos discípulos e ao mestre, lá esteve ele, para que Tomé pudesse ver para crer. Felizes os que não viram e creram. Nós não precisamos mais de tanta confirmação das questões espirituais para ter certeza que ela existe. Nós não precisamos mais. Já sabemos de diversas experiências vivenciadas por outros, não precisamos duvidar delas. Precisamos trabalhar em nós essas experiências. Precisamos somar em nós tudo aquilo que tem nos sido ofertado diariamente como uma forma de
vivenciar essa experiência de uma reunião em que Jesus esteja presente. Jesus estará presente quando precisarmos praticar a caridade com o nosso semelhante, com aqueles que vivem na nossa sociedade, com aqueles que vivem em nossos lares, conosco mesmo. Já parou para pensar que muitas vezes estamos ausentes de nossas próprias experiências, estamos fugindo desse aprendizado? Vivenciamos claramente algo que está nos ensinando e nos ausentamos dessa lição, fingimos que não é para nós, depois reclamamos as questões que nos acontecem e do momento que temos a consciência de que poderíamos ter aproveitado melhor aquela experiência individual que nos ocorreu. Moralmente, todos viemos na mesma escola, matriculados com as mesmas condições. Precisamos ver como vamos desenrolar essas lições. Elas com certeza nos ensinam muito e precisamos aprender a estarmos mais presentes em tudo que a vida nos traz. Vivermos esta vida com qualidade, com fé, com confiança, com alegria. E quando essa experiência da ausência nos tocar, sentirmos extrema alegria por aqueles que estavam presentes. E assim podermos caminhar, aprendendo, servindo e seguindo. E eu convido ainda a todos para uma prece de encerramento, a fim de que possamos guardar essas lições, esse pensamento, esse entendimento em nossa alma. Agradecidos pelas entidades desta casa iluminadas que socorrem a todos nós das nossas ausências pessoais. Agradecidos ao bom Deus